Faltando 10 minutos para as 4 horas da tarde, reta final aqui do Estúdio CBN desta quinta-feira, e a gente conversa agora com o coordenador do Programa de Mobilidade Urbana do IDEC, Rafael Calabria, porque o IDEC ele enviou também contribuições à consulta sobre o novo marco regulatório dos transportes coletivos. A gente vai tratar um pouco desse assunto, inclusive trazendo até aquela informação do Tribunal de Contas do Estado que suspendeu a licitação do transporte público aqui de Campinas. Rafael Calabria, boa tarde para o senhor. Obrigado em atender a CBN Campinas. Boa tarde a todos os ouvintes também. Rafael, com relação então ao marco regulatório dos transportes coletivos urbanos, algo proposto pelo próprio governo federal, de que forma que o IDEC tem acompanhado e também tem colaborado nesse sentido, porque a gente sabe que o transporte coletivo, Brasil afora, é um ponto bem complicado para os municípios. Exato, o transporte ele já vem tendo problemas no Brasil há um bom tempo, né? Quem usa o transporte nas cidades aí sabe, e a pandemia, né, que o mundo enfrentou nos últimos anos, ampliou essa crise, porque ela obrigou a reduzir passageiros, né? Aí o sistema depende da tarifa, com isso gerou uma crise econômica. Desde que ela foi se ampliando, a equipe técnica do governo federal começou a acompanhar, né? O IDEC compôs um fórum com eles para debater ideias, e uma das propostas é essa, de ter uma legislação nova que abrace o setor, que defina diretrizes, ferramentas, instrumentos, fontes de recurso, principalmente, né, para o setor de transportes, e ajude as prefeituras, né, que é quem de fato opera o transporte coletivo, principalmente por ônibus, né, ajude as prefeituras a tentar dar um padrão maior de qualidade. No Brasil, hoje, cada prefeitura faz o seu sistema, é até um pouco assim, largado, né, na mão das prefeituras, porque é um sistema, é um serviço de fato complexo e caro, né, de ser gerido. Então, para a gente é importante o governo federal tentar agir, tentar ajudar as prefeituras a avançar nesse tema, tentar bolar boas práticas, ferramentas, diretrizes, né, e fontes de receita, como eu falei, que é um tema bem importante para o setor. Até com relação à fonte de receita, né, como até o senhor já colocou nessa primeira explanação, no Brasil, aqui em Campinas, né, não é diferente, há um forte subsídio por parte do município ao sistema de transporte, e até em função da própria pandemia, isso acabou complicando muito a situação, porque o município também perdeu, né, suas receitas, por outro lado, caiu em muito o número de passageiros que circulavam, e ainda a gente teve aumento, né, no valor do diesel, das peças, de toda a manutenção do setor. De que forma que o senhor tem visto toda essa conversa, essa discussão por parte do governo? O subsídio deve continuar sendo um dos principais pontos ou o principal fator econômico para os municípios, vai continuar tendo que pagar, né? É importante ter o primeiro passo de que é necessário ter um subsídio, custeio, né, algumas formas de custear, porque a tarifa ela não consegue cobrir todo o sistema e ela nem deve cobrir, porque senão ela vai acabar ficando cara, né? Se ela ficar cara, perde passageiro, também não é nem financeiramente interessante. Então, o setor de transportes, para ter um uso pleno, para a galera poder usar, para ter uma frequência confiável, né, não depender da tarifa, porque se depender da tarifa, eles vão querer atender onde é mais lotado, né, ou até buscar uma lotação maior. Então, para ter um funcionamento estabilizado, eu diria, né, tem que ter outras fontes. Vários países do mundo fazem assim, né, os mais envolvidos. O Brasil está agora aprendendo, né, essa tendência. Então, vai ter que ter, né, agora tem que ser mais organizado. E aí a gente tem debatido principalmente dois grandes pontos dessa organização, para não ser só um dinheiro jogado, né, não ser um dinheiro queimado aí, né, favorecendo empresários. Sempre tem essa suspeita, né, essas críticas em várias cidades, né, às vezes investigado, às vezes não, mas sempre tem uma visão sobre esse subsídio, né? Então, para organizar o subsídio, tem dois pontos principais. Primeiro, né, a forma de fazê-lo. As cidades costumam fazer eles ainda assim por passageiro, né? Por cada passageiro, a prefeitura paga uma parte do passageiro. Só que aí, de novo, você está incentivando, né, as linhas com mais passageiro a ganhar mais. E o empresário vai querer concentrar, né, aonde tem mais passageiro, né? Aí no centro da cidade, nas vias principais, né? Nos corredores, que estão fazendo aí alguns para a Zona Oeste de Campinas, né? E aí os bairros, nessas linhas de miolo de bairro, ficam esvaziadas e fica só nessas linhas, né, bairro-centro, né? Não tem linha entre bairros, né? Tem uma demanda aí muito forte em Campinas, por exemplo, né, de linhas da Zona Oeste para o Barão Geraldo, né? Sem precisar passar pelo centro. Enfim,
num modelo que paga por passageiro, isso vai ser dificultado, porque vai estimular o empresário a buscar as linhas mais lotadas. Além disso, né, o debate de achar as fontes, né, o segundo ponto, achar a fonte de recursos, para não ficar entrando na briga do orçamento, né, não ficar nessa disputa de, vou tirar da saúde. A lei da mobilidade já fala que o setor de transportes precisa achar fontes, né? É um debate às vezes complexo, às vezes não tanto, mas as prefeituras têm que fazer esse debate e o federal agora também está se dispondo, começando a se dispor a ajudar. E aí tem fontes menos polêmicas, né? Pode usar propaganda nos ônibus, propaganda, né? Ou vender espaço de comércio nos terminais, nas estações, né? Que não é tão polêmico. E alguns mais polêmicos, como taxar estacionamento, taxar aplicativos de transporte, que Porto Alegre até tentou fazer há uns anos atrás, fazer alguns debates sobre talvez o IPVA junto com o Estado, enfim. É importante ter diversas fontes para que nenhuma fique muito cara, fique sobretaxada, né? E você consiga ter um recurso estável para o transporte, para conseguir dar uma frequência estável, dar uma confiabilidade maior e o cidadão perceber, de fato, o impacto desse subsídio, não ser só um dinheiro jogado. Uhum. Em Campinas a gente teve, inclusive essa semana, e aí é uma novela que não, acho que acredito eu que em grandes municípios é sempre uma novela, né? Processo de licitação para transporte público, não deve ser coisa exclusiva de Campinas, que já são quase 2 décadas desse sistema atual, onde já se vem conversando, dialogando e se faz licitação, o Ministério Público entra e fala, não houve audiência, publicidade a isso, retoma, faz audiência e vai. Agora estava às vésperas de se abrir os envelopes e tudo mais, foi suspensa novamente por vários questionamentos, enfim. Não saiu ainda, Campinas que está fazendo todo um processo de licitação para a implantação daquele sistema BRT, grandes corredores, ônibus biarticulados, frota elétrica, uma grande mudança. Mas, na prática, nada. É possível isso no Brasil? Vocês que têm já esse conhecimento por parte do IDEC, é um problema comum a grandes cidades? É bastante comum, sempre há muito questionamento. Como é um setor que sofre muita crítica, as prefeituras elas tendem a querer fechar um pouco mais, né, a discussão, ter um pouco de receio do debate. Apesar de que isso a prefeitura de Campinas foi bem, né? Teve audiência, teve alguns debates, foi bem interessante a discussão. Talvez ainda não no nível necessário para se, né, de fato, mobilizar, mas a Campinas avançou em alguns pontos, né? A gente acompanhou bastante o processo aí em Campinas, mas algumas mudanças que o setor precisa ter de gestão, né? Ainda mais essa questão da licitação, do contrato com as empresas, quantas empresas operam na cidade, enfim, todo esse universo que é bem complexo, bem burocrático às vezes de entender, ele precisa ter uma mudança muito grande, assim como o financiamento que eu falei na minha fala anterior. O que predomina nas cidades é esse contrato grande, né? No caso aí, Campinas ia ser de 15 anos, e a empresa vai fazer todo o serviço, é um contrato caro, né, da casa de bilhões, né? Sempre vai chegar na casa de bilhões, porque é um serviço, né, muito frequente, né? 7 bilhões, muito... 7 bilhões e 600 milhões. 7 bilhões e 600 milhões. E aí o contrato grande, ele naturalmente se torna mais complexo, né? Tem vários elementos, tem questão de insumo, né? Que nem os veículos, tem a operação, né? Os trabalhadores, motorista, cobrador, tem a depreciação do veículo, tem a grade horária, então é um processo muito complexo, né? E aí é uma oportunidade muito fácil de órgãos de controle barrarem, às vezes com razão, né? Às vezes, enfim, tem questionamentos, as prefeituras se incomodam um pouco, mas a gente vê muitas vezes ele tem razão, porque os contratos vão ficando complexos e as prefeituras acabam não tratando de todos os pontos por igual. O que tem se debatido de boas práticas, que algumas cidades têm feito e a gente tentou aconselhar a prefeitura aí de Campinas a fazer, é começar a dividir esse contrato, fazer contratos menores, para ficarem mais simples. Então, São José dos Campos, né, aqui também no estado de São Paulo, e o Rio de Janeiro, estão fazendo, por exemplo, um contrato separado da frota, vai ter um contrato só para os veículos de ônibus, que aí ele é focado, é o preço do veículo, né, o preço da depreciação dele, mas enfim, sobre o veículo, e um outro contrato sobre a operação. A empresa que vai pegar esses veículos e fazer, de fato, as viagens, né, com os trabalhadores, enfim, fazer a parte mais operacional, digamos assim. Com isso, os contratos eles são mais simples, são temáticos, né, não são tão complexos, são mais curtos. Os contratos do Rio estão listos até de ser 5 anos de operação, né? E talvez você ganhe, né, em agilidade, a prefeitura, né, consegue controlar melhor, né, a frota, qual vai ser o custo dela, o tipo de frota, se quer, né, de fato elétrico, como o Campinas também está promovendo esse debate, é importantíssimo. Uhum. E a operação, né, a prefeitura consegue controlar melhor, a empresa está cumprindo as viagens, né, sem precisar entrar no debate da frota que já está no outro contrato, enfim. Várias cidades do mundo têm feito essa discussão e aqui no Brasil, como eu falei, né, São José dos Campos
e o Rio estão promovendo. Esse projeto federal que eu citei, né, que o EDEC colaborou com a consulta, promove esse caminho. Ele tenta sugerir às cidades que façam contratos mais curtos para evitar esse contrato super complexo que também, né, leva às famosas caixas pretas, né? Então é um caminho de mudar, né, tanto a lógica do financiamento quanto a lógica da gestão. Uhum. Nesse entorno, nesse cenário aí, nesses dois pontos principais, né, financiamento e gestão, acho importante colocar que Campinas, no edital, né, que a gente acompanhou, a gente avaliou, Campinas avançou, é uma das cidades que está com um processo mais interessante. A gente teve algumas críticas ainda, né, não chegou a dividir os contratos, né, embora permita que as empresas façam formatos mais práticos de aluguel de ônibus. O pagamento é por custo, mas a gente viu que tem um peso muito grande do passageiro ainda que pode levar a inviabilizar o cálculo, né? Até a própria inovação pode ser um pouco mais fragilizada. E tem um subsídio, mas que ela limita o subsídio a uma parte do custo e não a todo o custo. Então, né, talvez não tenha também o impacto necessário. Então, a gente sentiu que Campinas avançou em alguns pontos, mas até por falta de cultura do setor, né, as cidades ainda estão com contratos muito atrasados na sua maioria, Campinas acho que não aproveitou a oportunidade como um todo, né?